Olá a todos, meu boa noite, louvado seja o Senhor Jesus. Aqui estou eu, pastor Claudivan, mais um programa Oração da Meia-Noite para lhe abençoar, porque esta é a vontade do nosso Deus, através de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Prepare seu copo com água, porque daqui a pouquinho vou estar consagrando esta água, orando por você, e tenha certeza que o poder de Cristo será assim manifesto, porque Ele mesmo assim diz. Quero ler para você apenas um versículo esta noite, para que você desperte, para que você enxergue coisas que às vezes a pessoa mesmo não percebe. De repente, porque o mal está dominando você? Porque você está sendo vencido por tantos problemas? Só que são perguntas que às vezes a pessoa se faz e não enxerga o porquê. Mas à luz da palavra do Senhor, você vai enxergar muitas coisas, vai se corrigir diante de Deus e você vai ser abençoado, sim, porque essa é a vontade do Senhor. Quero ler para você apenas um versículo que está no livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 1, que assim diz: O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O que nós lemos aqui? A palavra do nosso Deus, em muitos momentos, diz que Deus repreende os que ama e castiga aqueles que têm como filho. Ou seja, Deus está sempre procurando nos corrigir, procurando fazermos andar nos caminhos retos, no caminho de paz, no caminho de bênção, no que é certo para que sejamos abençoados. Porém, veja só, a repreensão para muitos é algo que lhes faz ficar cada vez mais duros de coração. Eles não percebem que o pai que ama o filho está repreendendo-o para que um mal pior não venha acontecer com ele. E aí, as pessoas, quanto mais permanecem na sua dureza de coração, mais sofrem, mais são atrapalhados. Quero dizer para você que me assiste, de repente você diz, não, isso não é comigo. Tudo bem, mas quero dizer para você que a libertação começa quando enxergamos em nós quem de fato somos. O que o mal quer, ou seja, as ações do diabo na vida do ser humano, é fazer com que ele não reconheça-se como de fato é. Pessoas que vivem fazendo tantas coisas erradas, se você perguntar a essas pessoas, elas vão dizer, segundo o entendimento dela, a capacidade dela, não, eu estou fazendo tudo bem, tudo certo. Mas o que você está fazendo está à luz da palavra de Deus? Deus está se agradando daquilo que você tem feito? Essa é a questão. Quando a palavra de Deus está sempre nos corrigindo, está sempre nos dizendo o que devemos fazer, é para que não caiamos em ciladas que o mal cria, sim. Quero lembrar a você do primeiro pecado. Deus disse para Adão e Eva, vocês têm acesso a todos os frutos do jardim, mas a este você não pode. Porque se você assim fizer, as consequências será a morte. Mas aí veja só, a tentação é esta, é você fazer o contrário do que Deus diz. Deus diz que é para você fazer de uma forma e daqui a pouco a pessoa está fazendo o contrário. O pecado é isto, é a transgressão das leis de Deus. E muitos nem sabem quais são as leis de Deus. E por isso vivem cometendo tantas falhas, tantos pecados que só têm levado a uma vida de maldição, a uma vida infeliz, a uma vida de tristezas, de sofrimentos. Não entendendo estas mesmas pessoas que Deus quer livrá-los, que Deus quer transformar a sua vida. Para isso, o próprio Deus enviou o seu Filho para que você, como a Bíblia diz, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, muitos não enxergam dessa maneira, como estou lhe dizendo. A palavra de Deus diz que muitos servos de Deus, melhor dizendo, eles eram criticados, perseguidos, desmerecidos, como até hoje acontece. Muitos não gostam até mesmo do que ouvem, porque vai de encontro
o que a pessoa está fazendo, ou seja, conflita com o que ela está fazendo. E aí, esta pessoa não gosta. A palavra de Deus diz que a luz e as trevas, elas não se misturam. Então, tais pessoas não querem ouvir que estão fazendo errado. Porém, as consequências do que estão fazendo vêm, só que há alguns que são repreendidos e reconhecem-se falhos e voltam atrás. Outros permanecem persistindo em seu erro. É isso que está dizendo aqui. Quero dizer para você que me assiste, a ação dos espíritos malignos para destruir o ser humano é esta, que ele não receba as repreensões da parte do Senhor, que ele permaneça em seus erros, que ele permaneça fazendo o contrário do que o Senhor ensina, porque a palavra também diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, tais pessoas que endurecem a sua cerviz, ou seja, tais pessoas que deixam o orgulho dominar a estas, que deixam a sua dureza de coração lhe dominar, vai acabar sofrendo consequências, como aqui até está dizendo no final, que não vai haver mais cura, não vai haver mais jeito, não vai haver mais saídas. Então digo para você, examine-se. Em todo momento da palavra de Deus está nos advertindo sobre isso. Você quer ser livre, você quer ser abençoado, você quer livrar-se do mal. Então, para isso acontecer, você precisa ouvir as repreensões da parte do Senhor, porque elas são para o seu bem, para que você se torne uma pessoa melhor. Por mais que você não entenda, por mais que você não enxergue, mas quando obedecemos ao Senhor, somos abençoados por Ele e nos livramos de muitos males que nem imaginamos. Às vezes a repreensão de Deus, Deus permite sim que em alguns momentos nós soframos para que um sofrimento ainda maior não venha acontecer. Um exemplo disso, muitos que chegam à casa do Senhor, que chegam à igreja, a meu exemplo e de muitos, não cheguei à casa do Senhor porque tudo estava bem em minha vida, mas pelo contrário, houve um momento em que eu enxerguei que não tinha mais saída, não tinha solução. Eu precisava do Senhor. E é o que acontece na vida de tantas pessoas. Elas precisam sofrer para enxergar que precisam da glória do Senhor, que precisam de Cristo Jesus, para que o mal ainda pior não venha alcançá-las. De repente, morrer sem Cristo e, como a Bíblia diz, morrer sem Jesus é uma eternidade de sofrimentos, uma eternidade de maldição, uma eternidade que muitos vão se arrepender amargamente e não vai ter mais jeito, não vai ter mais saída, não vai ter mais solução. Ouça da parte do Senhor, dos servos de Deus, a sua repreensão. Torne-se cristocêntrico, ou seja, torne o Senhor Jesus o centro de sua vida. Ou seja, busque conhecer ao Senhor e servir a Ele. E você vai provar, como a palavra de Deus diz, o quanto Deus é bom. Tem muitas pessoas que não querem servir ao Senhor porque acham que é um peso, é complicado, mas eu digo para você, o mundo que você vive de, entre aspas, facilidades, vai levá-lo ao final aonde? Vai fazer você alcançar o quê? Agora, seguir ao Senhor Jesus, não só aqui. A palavra de Deus diz que você vai comer o melhor desta terra, ou seja, mediante o seu compromisso com o Senhor. Ele vai lhe abençoar aqui ainda nessa terra, bem como a eternidade, Ele tem garantido para aqueles que confiam e esperam nele. Então, meu conselho para você nessa oportunidade, que você examine-se e não deixe-se dominar pelo seu próprio ego, pelo seu próprio querer, pela sua própria vontade. Porque aí onde muitos acabam se atrapalhando. Aqueles que são repreendidos, a pergunta é, quantas vezes de repente você já fez algo e você percebeu que estava errado? O Espírito do Senhor
já lhe mostrou que isso não iria dar certo e você persistiu em fazer tal coisa, você persistiu em agir assim. Então mude isso. Humilhe-se diante do Senhor, peça perdão a Ele, misericórdia, porque Ele é fiel e poderoso para ouvir aqueles que, de fato, se curvam a Ele. A palavra do Senhor diz que, enquanto no Salmo de Davi, ele diz, enquanto ele escondeu o seu pecado, na sequência do texto diz, a mão do Senhor pesou sobre mim. Ou seja, enquanto ele não confessou-se como de fato estava agindo errado, então o Senhor estava ali lhe repreendendo para que algo pior não viesse a acontecer. Então, humilhe-se diante do Senhor, peça perdão a Ele, nós vamos orar e você vai ser livre. O inimigo, ele quer isso, que você permaneça na sua dureza de coração e, consequentemente, seja destruído. Mas, quando buscamos o Senhor, Ele nos livra, nos abençoa, milagres acontecem, porque Ele é fiel e poderoso e misericordioso para mudar a nossa vida. Vamos orar agora. Pegue seu copo com água. Entre agora na presença do Senhor, não deixe que nada lhe atrapalhe, ouça essa oração. Meu Senhor Jesus, estou orando, Senhor, por estes que me assistem. Que o Senhor os ilumine, Senhor. Que o Senhor abra seu entendimento, a sua mente e seu coração, para que percebam, Senhor Jesus, de repente o mal que estão praticando. Porque, como seres humanos, Senhor, muitas vezes até cegamos, ou seja, não enxergamos as práticas ruins que estamos cometendo e até endurecemos a cerviz, ou seja, como a Tua palavra diz, nós percebemos que estamos fazendo errado, mas a nossa natureza humana fala mais alto do que o nosso espírito e permanecemos no erro. Mas nesta oportunidade, Senhor, estamos aqui para orar a Ti, para clamar ao Senhor que nos livre das ações do mal, que nos dê consciência, que nos ilumine, Senhor Jesus, com a luz de Tua face, para que enxerguemos o mal e nos corrijamos, para que situações piores que o mal quer causar em nossas vidas não venham a acontecer. Tenha misericórdia, Senhor. Muda a nossa vida, ilumina-nos, Senhor. Quando vivemos à luz de Tua palavra, somos abençoados e temos paz. Que todo mal seja repreendido na vida destes que me assistem agora. Que todo mal caia por terra, que à venda dos olhos de muitos, Senhor, venham cair por terra e eles venham enxergar que não há outro caminho a não ser o Senhor, meu Jesus. E seguir ao Senhor é viver em espírito de obediência. Falhas e faltas vamos cometer, porém, buscando sempre a Tua graça, a Tua misericórdia. Que todo o mal contra eles agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia. Que assim seja, Senhor. Que o Senhor os elimine, os abençoe. Que o Senhor, meu Deus, com Teu Santo Espírito, os faça ser obedientes a Teu Filho Jesus e sejam livres para a glória do Teu nome. Consagra esta água, abençoe, digo que agora nela há a virtude de Teu poder para curar, libertar, transformar vidas. Tome da água. Graças sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Lute para estar na presença do Senhor Jesus, para ser obediente. Fácil não é nem nunca será, mas com a ajuda do nosso Senhor Jesus, iluminando-nos, guiando-nos, vamos sim viver em paz. Seja cristocêntrico e seja feliz. Deus abençoe a todos.